Olá, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Bem, nós estamos aqui para dar continuidade ao que nós abordamos aí, né, no nosso primeiro vídeo, falando desses dois impactos que é necessário que eles aconteçam, não tem como eles não acontecer, já está na profecia, que é a apostasia dos últimos dias em relação às igrejas e os males e corrupções, né, dos últimos dias também. Fala de um impacto, de um evento que vai acontecer em relação à Igreja de Cristo e fala também de um evento, de um impacto que vai acontecer neste mundo, né, no período dos últimos dias e que nós já estamos vivendo. Quando nós falamos da igreja, olhamos para a Igreja de Cristo, é triste nós falarmos isso, entendeu? Mas tá uma lástima. Tá uma lástima. É funk dentro da igreja, é festa junina dentro da igreja, é a igreja fazendo bloco carnavalesco. Está sendo discutido, meus irmãos. Esse evento que está sendo discutido está viralizando, incrível. Assim como aquele avivamento que está acontecendo numa faculdade de iceberg, será aí para fora, de um culto que está lá, das pessoas cantando, adorando, né? Que para mim isso é um avivamento, que é a igreja se encher do Espírito Santo. A igreja se encher do Espírito Santo, porque a igreja de Cristo começou depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Pega Atos dos Apóstolos que vocês vão ver o nascimento da igreja de Cristo. Ele mesmo disse, olha, não vos ausenteis, espere para receber o Espírito Santo. E você vai ver lá qual é a postura dos cristãos. Pega lá e vê como viviam os convertidos. Pega dali de Atos dos Apóstolos, lê a postura da igreja. Quando Paulo chegou em Coríntios, ele teve que chegar lá e fazer severas repreensões. Porque o que ele encontrou em Coríntios, né, em algumas igrejas que ele viajou, pessoal, foi terrível. Lembra da advertência que ele fala da Santa Ceia? Vós, quando vos reunis, não vos reunis para o Senhor. Teve pregações que ele falou por alguma dessas igrejas, de um pai que estava tendo caso, né, lá com o filho da mulher, sei lá. Advertências assim, senhores. E é o que nós vemos nas igrejas de hoje em dia. Os escândalos, as apostasias. As pessoas perderam o decoro para reverenciar a Deus. Perderam o decoro. Sabe o que é decoro? É a postura. É a postura pessoal para adorar a Deus. Elas têm colocado no altar do Senhor o dilacerado. Estão subindo os púlpitos, os altares do Senhor, para serem mais animadores de auditório do que propriamente para se adorar a Deus. Para se adorar a Deus. Aí eles chegam com aquelas calcinhas toda apertadinha deles, que se dá um pum, acho que não sai. Elas chegam com aquelas vestimentas delas, desenhando tudo. Que o sujeito que está lá, que vem de uma vida fora, sabe? Ele fala, eu estou fugindo lá de fora e estou encontrando aqui dentro. Porque perderam o decoro. Sinceramente. Então, quando nós vemos aqui a Bíblia falando o que fala em 1 Timóteo 4 e falando o que fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, para mim não é novidade em relação à Igreja de Jesus, porque já faz anos que eu venho falando isso, desse farisaísmo, desses fariseus hipócritas, entendeu? Que sobe púlpitos
pensando só em milagres, pensando só em levar para as pessoas que você vai vencer. Eles só cantam música de vitória. Eles não cantam música vamos adorar a Deus. Eles não cantam música bendito seja o Cordeiro. Né? Eles não cantam Espírito Santo, eles não cantam mais. Eles só querem cantar música de vitória. É o pop star do momento, é a moda do momento, é a modinha do momento. Porque isso aí mexe com o sentimental das pessoas. Elas veem tudo não pela razão do plano da salvação. Elas veem tudo como aquela promoção que acontece no Black Friday. É o Black Friday da fé. Você vai ter, olha, se você pegar, você vir na igreja fazer a corrente do amor, Deus vai te dar um Brad Pitt, Deus vai te dar uma Mulher Maravilha, Deus vai te dar bens, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Mas eles não pregam para as pessoas, olha, você tem que vir e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas você serão acrescentadas, porque isso aí corre o risco da igreja deles ficar vazia. E eles precisam encher a igreja deles. Como é que Pedro fez com que 3.000 aceitassem Jesus no primeiro discurso, depois no segundo subiu para mais de 5.000? Como é que ele fez? Pregando o que Jesus colocou nos seus lábios por meio do Espírito Santo para pregar. A salvação. Ele pregou o que Jesus ensinou para eles. Ele falou a verdade. Ele não omitiu, ele não ficou inventando historinha. Ele fez o dever de casa, que tinha que ser feito. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, eles não foram tirados desse mundo ainda. O serão, tá bom? Depois que o arrebatamento acontecer. Porque saiba de uma coisa vocês, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E nós estamos vivendo os dias de preparação. Essa bagunça que nós vemos nos países, essas guerras aí, tudo isso aí é preparação para que o anticristo possa se manifestar. O ministério da iniquidade já está nesse mundo. Está preparando o caminho do anticristo. E você pensa o quê? Que quando o anticristo ele se manifestar, haverá divisão entre eles, nos propósitos deles, eles vão sair matando todo mundo que tiver contra. E esse ensaio nós já estamos vivendo. Vai as pessoas se levantar contra alguns sistemas políticos que tem aí. Vai para a cadeia. Não é porque elas estão erradas. É porque elas estão interferindo aonde não deveria se interferir. Pode atrapalhar o sistema. Jesus veio aqui e foi morto por causa disso. Os fariseus hipócritas se sentiram ameaçados por ele. Quem perseguiu Jesus? Você pensa que foi o quê? Que foi os soldados de Herodes? Foi os fariseus hipócritas, os de dentro da própria casa, que se sentiram ameaçados. Então, meus irmãos, a Bíblia vai se cumprir. Não pensam vocês que esses males, essas corrupções que fala aqui, que os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, vai acontecer. A igreja está sofrendo apostasia e vai sofrer para que aconteça a nossa redenção, para que ele venha nos buscar e para que venha se manifestar o anticristo nesse mundo junto com o falso profeta e se dê início ao game over desse mundo. Mas até lá, muitos ais, ainda esse mundo vai gemer. Por isso que nós pregamos para as pessoas a importância que tem de elas aceitar Jesus como seu Salvador. E se você já é uma pessoa que aceitou Jesus, você ser uma virgem prudente, não ser como as insensatas. Porque sabe quem são as insensatas? São exatamente essas que estão aí, querendo servir Jesus, levando para si as festas juninas da vida, os carnavais da vida, querendo
se associar ao mundo. Aí o que acontece? Por que a igreja de Cristo, né? Essas igrejas aí que fica dizendo assim, mas não tem nada a ver tatuagem, não tem nada a ver eu botar piercing ali, piercing aqui. Por que vocês não pegam o exemplo da Bíblia? Por que não pega o exemplo da Bíblia? Por que não pega? Por que não marca o corpo com oração e jejum? Por quê? Pega exemplo da Bíblia. Eu não tenho que ficar aqui pegando palavra na Bíblia, como eu estava vendo um irmão aí pregar, e fazendo estudo da Bíblia para pregar lá para os jovens, lá para quem é que seja, sobre questão de tatuagem e piercing. Você quer fazer? Faça, o problema é seu, o corpo é seu, bota tatuagem até nos olhos, nessa parte branca dos olhos aí, faz tatuagem nos dentes, onde tiver lugar, faz tatuagem, o problema, quer fazer, faz. Você pensa que Jesus ficava preocupado com o que as pessoas... Ele recomendava e advertia. A Bíblia é assim, está escrito lá na lei, eu vos deixo o bem e o mal, decide o que vocês querem. Agora, arque com as suas consequências. Arque com as consequências. Aquele que crê será salvo, foi o que ele disse. Quem não crê será condenado. É papum, pronto, acabou. Não tem que ficar aí fazendo mingauzinho para quem já conhece. Vamos acolher o que é débil na fé. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo nossos dias, tá bom? Difíceis, como disse o apóstolo Paulo, dias difíceis, tá bom? O Apocalipse ainda não se cumpriu, a única parte do Apocalipse que nós estamos vivendo, e você pode ter certeza, essa é a certeza que eu tenho, a única parte do Apocalipse que nós estamos vivendo é a advertência às 7 igrejas, ali aquela parte, mas já, tá bom? Aos vencedores que derem ouvido, ele vai vir arrebatar desse mundo. Então vai vir a abertura dos selos, que vai ser o pandemônio, logo de cara o cavalo branco, que é a chegada do anticristo. Meus irmãos, aí, quem estiver aí que arque com as consequências. Porque a oportunidade de estar com ele guardado dos momentos mais terríveis que sobrevirão a este mundo, as pessoas estão tendo para viver a eternidade com ele. Nesse novo céu e nessa nova terra que Apocalipse 21 fala, maravilhosamente fala. Porque o arrebatamento da igreja é um fato e o fim deste mundo é um fato que vai acontecer. Porém, alguns eventos é necessário que aconteça. Haverá eventos que vai acontecer com a Igreja de Cristo aqui e no olho do furacão ela não vai estar aqui. Mas nós vamos viver aí alguns princípios das dores aí. Nós vamos viver os princípios das dores. Por isso que ele disse, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Tomai a armadura de Deus. Nós temos que nos resguardar. O cristão, ele tem que ser conservador, sim, nos seus princípios de cristandade. De cristandade. Como eu estava lendo ali, não sei que conceito é esse, que a pessoa botou escrito assim, o crente segue Jesus e o cristão parece com Jesus. Não basta eu seguir apenas. Eu tenho que me parecer com ele, eu tenho que nascer dele. Eu tenho que ter o Espírito de Jesus dentro de mim, o Espírito Santo. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, olha, eu encerro por aqui esse nosso desfecho do nosso vídeo. Eu espero que nós tenhamos ajudado vocês. A verdade no nosso canal não vai parar de ser dita. Esse é um canal que nós procuramos levar o Evangelho da verdade.
o Evangelho da Graça, nós não vamos parar de falar a verdade, tá bom? Vamos pregar a verdade para as pessoas, para que elas possam se despertar, desperta tu que dorme, para viver os momentos mais maravilhosos da vida dela depois que esse mundo tiver um fim, que é a eternidade com o seu Senhor. Tá certo? Vamos estar lá junto, cantando, glorificando o nosso Deus? Vamos? Então vamos nos encher do Espírito Santo e nos guardar para este momento. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fechando para vocês dizendo mais uma vez, o arrebatamento da igreja vai acontecer.